peço que você abra o texto bíblico ou ligue, para que juntos nós possamos acompanhar essa preciosa leitura da Santa Palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 em diante. O texto diz o seguinte: Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o marco ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria aos descendentes deles. Estou permitindo que você veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam por Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve ninguém que tivesse tanto poder e fizesse grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Vamos orar ao Senhor. Soberano e poderoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra e sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o destino que nós precisamos, e que nessa noite o nosso coração esteja aberto a tudo aquilo que o Senhor tem para falar. E que, Senhor, nós tenhamos a terra fértil para que a semente do Evangelho ela multiplique 30 e até 100 por um. Em nome de Jesus. A partir de hoje até o dia 15, eu faço um caminho contrário. E quero falar um pouco sobre Moisés e sobre o povo da aliança, no qual o Senhor escolheu, que é a nação de Israel, no Antigo Testamento. E o capítulo final de Deuteronômio revela os últimos momentos da vida de Moisés. Esse último capítulo fala sobre a vida e fala sobre a sucessão do ministério de Moisés. O escritor, nessa narrativa, que não foi Moisés, esse último capítulo, possivelmente escrito por Josué, fala sobre um ciclo que estava se encerrando e um novo ciclo que estava por vir. De uma forma poética, o texto fala sobre a trajetória de Moisés aqui na terra. E que Moisés estava concluindo aquilo para o qual foi chamado pelo Senhor. Moisés estava morrendo, mas não estava perdendo a sua salvação ou a sua recompensa celestial. O texto nos deixa claro que a morte de Moisés não foi por causa da sua velhice, nem por doença, ou qualquer motivo natural, mas sim por sua infidelidade ao Senhor, nas águas de Meribá.
Mas esse texto mostra para nós que o Deus que nós servimos, o Deus de Moisés, Ele é um Deus misericordioso, mas também é fiel à sua palavra. Que Deus sempre, não esqueça disso, Deus sempre cumprirá o seu propósito, e jamais o nosso propósito irá sobressair em relação ao propósito dele. Eu trouxe esse texto nessa noite, nesse momento, nessa última ceia, nesse antepenúltimo culto que nós estamos celebrando nesse lugar, para que nós venhamos entender que o propósito do Senhor para essa igreja, para a nossa vida, para esse ministério, não termina aqui. Mas sim que apenas mais um ciclo de muitos que essa igreja já viveu em Novo Hamburgo e que há de viver nos anos futuros, está acabando, para que um novo tempo, para que um novo ciclo, para que uma nova chamada aconteça na nossa vida. Esse texto de continuidade que nós vamos meditar nessa noite é para que nós venhamos entender que aquilo que Deus prometeu para essa igreja, para mim e para você, não está acabando aqui. Da mesma forma que com a morte de Moisés não estava acabando para a nação de Israel, porque o Senhor havia chamado também um grande líder, que era Josué. Portanto, nessa noite, igreja, a última vez que nós sentamos na mesa da comunhão neste lugar, deve apenas representar para cada um de nós que nós estamos virando uma página de muitas que o Senhor ainda tem para nós aqui nessa cidade, e eu creio que até a sua volta. Até nós sermos aperfeiçoados à postura ou à medida de um varão perfeito, que é como a palavra do Senhor nos ensina, e sabemos que isso acontecerá quando o Senhor Jesus vier buscar eu e você, ou quando arrebatar a sua igreja. E nessa noite, juntos nós vamos ver que esses versículos mostram para cada um de nós sobre um Deus que cumpre as suas promessas. E as suas promessas não são frustradas pelo erro de um homem ou de uma mulher. Que o plano do Senhor, ele é absoluto sobre a minha e sobre a sua vida. E que o nosso Deus é um Deus de ciclos, de estações, de lugares. E por mais que nós venhamos encerrar algo numa estação, em um lugar, sempre haverá um próximo capítulo, porque esta foi a promessa de esperança para cada um de nós. Por isso que nos primeiros 8 versículos iniciais mostram para nós uma coisa: que o Senhor é aquele que cumpre a sua promessa, mesmo quando por meio de um ato de infidelidade, podemos nos desviar do seu propósito principal. Nós somos seres pecadores, que carecemos dessa graça soberana de Deus sobre a nossa vida. Iremos por muitas vezes errar o alvo, errar o destino, mas jamais podemos errar o destino final da nossa vida. O texto, dentro desse resumo da vida de Moisés, mostra que ele foi um homem falho, por isso ele não entrou na terra que Deus havia prometido para ele. E conforme eu já falei para vocês, Moisés não morreu de uma morte natural, ele não morreu por um ato de doença ou por um ato de guerra, mas ele morreu porque o Senhor desligou Moisés, se assim podemos dizer. Porque Moisés se desviou do propósito, mas mesmo Moisés se desviando do propósito, o Senhor cumpriu a sua promessa. Pois Moisés, mesmo não colocando os pés na terra prometida, os seus olhos vislumbraram o lugar que Deus havia prometido para ele e para a nação de Israel. Moisés conduziu por 40 anos um povo até chegar alguns quilômetros do lugar da promessa. E esse visualizar, esse vislumbrar, esse enxergar que Deus permitiu para Moisés,
nos mostra uma coisa. O comentarista da Bíblia, Plenitude, ele faz um grande paralelo. Quando o texto na narrativa diz o seguinte, quando Deus fala para Moisés: eu estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. A correlação que nós podemos entender dessas palavras do Senhor para Moisés está no livro de Gênesis, no capítulo 13, e no versículo 14 até o 15. Quando houve a divisão de terras entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Quando eles fizeram um acordo, de divisão de terra, Abraão disse para Ló: escolha o lugar. Ló escolheu, e a tratativa foi: você está vendo o lugar que você escolheu? Agora olhe para esse lugar, e aonde alcançar os seus olhos, ali será a terra que você vai habitar. Por mais que Moisés não tenha pisado na terra prometida, mas certamente ele teve o prazer de enxergar aquilo que Deus havia prometido para ele. E mesmo que a promessa não tenha se cumprido de uma forma física, mas Deus mostrou para Moisés que a promessa se cumpriu no coração dele. Por isso que eu digo para vocês, igreja, que nenhum ato nosso pecaminoso, nem um desvio de conduta, se nós nos arrependermos, Deus sempre cumprirá a sua promessa em nossa vida. Moisés não pisou, mas o Senhor colocou o conforto no coração dele, dando a certeza que o povo de Israel iria para um novo nível e iria pisar na terra prometida. O texto diz que Moisés morreu com 120 anos. Após ter passado 40 anos liderando o povo de Israel no deserto. Mesmo tendo essa árdua missão, diante dos desafios de guiar um povo rebelde, diante dos desafios dos intempéries do deserto, diante de tudo aquilo que podia prejudicar a sua vida e a saúde, o texto nos fala que mesmo diante das tribulações da vida, mesmo diante dos desertos que Moisés passou, o Senhor conservou a vida de Moisés com saúde. Porque a expressão que nos fala sobre o vigor está relacionado que Moisés ainda tinha muita saúde. No versículo 7, o texto diz o seguinte: Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Sabe o que isso precisa mostrar para eu e você? É que nós vamos viver alguns desertos na nossa trajetória. Nós vamos viver dias difíceis, dias desafiadores, dias que nós vamos ver a face da morte, como Moisés viu inúmeras vezes, dias que nós vamos ver a rebelião, dia que nós vamos ver coisas difíceis, mas mesmo assim, diante de todas essas coisas, o Senhor estará cuidando de nós. Esses 40 anos de vitória, mas também de sofrimento, mostra que o Senhor guardou a saúde de Moisés. E esse guardar a saúde mostra para eu e para você que durante os desertos da vida, durante as tribulações da vida, nós temos uma promessa de seguridade no Senhor. Não vamos deixar de passar, não vamos deixar, quem sabe, de ter fome, não vamos deixar de ter ou de não ter aquilo que queremos comer, mas mesmo assim o Senhor há de conservar a nossa vida. Moisés viveu 3 fases nesses 120 anos, cada uma delas dividida de 40 em 40 anos em 3 partes. Os primeiros 40 anos de Moisés ele viveu no palácio. Foi quando Moisés pensou que era alguma coisa.
Os próximos 40 anos de Moisés foram em um deserto, aonde o Senhor esvaziou Moisés de quem ele pensava que era. E os outros 40 anos da vida de Moisés foi no deserto do Sinai, aonde Moisés compreendeu quem Deus era. Nós precisamos compreender, igreja, que os desertos da nossa vida, que são colocados por Deus, nada mais é do que um esvaziamento dos propósitos humanos, para que nós venhamos compreender quem Deus é na nossa vida. E há uma parte tão incrível nessa narrativa, porque o texto mostra que Deus cuidou de Moisés em vida. Mas Deus também cuidou de Moisés quando Moisés morreu. A narrativa mostra para cada um de nós que Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor. O Senhor guardou o seu corpo. Isso mostra para eu e você que existe vida eterna no Senhor. Que mesmo diante da morte, ela não pode nos tragar, porque aqueles que estão em Cristo Jesus têm a vida eterna. Por isso que o texto mostra para nós, igreja, esses primeiros 8 versículos, que o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre os seus propósitos. E Ele não precisa de nós para fazer isso. Os outros versículos, que é o versículo 9, mostra para cada um de nós também, que essa promessa que Moisés não viveu, foi deixada para Deus, para a posteridade. O versículo 9 diz o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O autor nessa narrativa mostra a conexão, na verdade, entre uma história e o início de uma outra história. Um findar de um ciclo e o nascimento de um novo líder. Um novo líder que estava surgindo em Israel. E Deus estava mostrando no final dessa narrativa entre Deuteronômio e o início do livro de Josué, que a promessa que o Senhor tinha para Israel não estava acabando em Moisés, mas que teria uma continuidade através da vida de Josué. Agora não Moisés levaria o povo para além do Jordão, mas Josué. Sabe o que isso mostra para nós, igreja? Que o Deus que nós servimos é um Deus de continuidade. Um Deus que faz um fio condutor na nossa história. Não é por um acaso que nós nascemos em uma família. Não é por um acaso que nós vivemos em uma casa. Por que as genealogias existem na Bíblia? Para mostrar que existe um fio condutor. Para mostrar que existe uma história. Para mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus geracional. Que o Deus menino nasceu da descendência de uma prostituta. Para mostrar para eu e você que o Deus que nós temos como Deus poderoso é um Deus de continuidade. É um Deus que não se esbarra em muros e diz não há mais possibilidade de se cumprir a promessa. Agora Josué, conforme fala o versículo 9, é um instrumento para a continuidade, para que a promessa aconteça. Mas a narrativa fala no versículo 9 que o novo tempo está debaixo de uma direção de Deus. O que nós precisamos saber na nossa vida?
é que os tempos que nós estamos vivendo precisam estar debaixo da direção de Deus. E o autor desse capítulo mostra, por intermédio do versículo 9, mostrando que o novo tempo, que a nova liderança, que aquilo que estava por vir, estava debaixo da direção de Deus. Pois o texto diz que Josué estava cheio do espírito da sabedoria. O que nós precisamos nas novas estações da vida que estamos para viver? Do espírito de graça, do espírito de sabedoria. O novo tempo que nós estamos para entrar não depende dos nossos braços, não depende da força que temos, não depende da sabedoria que possuímos, mas depende da graça e da sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Tudo que nós estamos deixando para trás está relacionado à história desse lugar. Um lugar que nós fomos marcados por muitas manifestações de Deus. Eu estava sentado à mesa com o pastor pelo almoço, o pastor amigo nosso querido, que conheceu Jesus aqui em Novo Hamburgo. E nós falávamos da nossa igreja do bairro São Jorge, que nós vendemos. E há um tempo atrás, aquela igreja passou por um momento muito difícil antes do pastoreio do pastor Milton. Ele disse que aquele lugar sofreu muito e houve muita vergonha naquele lugar por causa das situações. E eu disse para ele: pastor, quando nós saímos do bairro São Jorge, nós saímos por falta de lugar. E ele entendeu o que eu estava querendo dizer. Que Deus fez com que a mancha que um dia ficou naquele lugar fosse restituída por uma história de graça, por uma história de crescimento e por uma história de continuidade. Deus não se esbarra diante dos erros humanos. Nós estamos saindo desse lugar, igreja, com muitas histórias de cura, de manifestação, de conversão. 99% de vocês que estão aqui dentro hoje conheceram Jesus nesse lugar. Israel estava prestes a entrar em uma nova terra, em um novo tempo. Mas o tempo do deserto foi um tempo de graça e de manifestação e de milagres do Senhor para aquela nação. Nós estamos saindo daqui gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Não tem como eu não sair grato, porque toda a minha história ministerial aconteceu nesse lugar. Então aquilo que nós estamos prestes a viver é uma história de continuidade que Deus está trazendo, dando o privilégio para cada um de nós participar. Porque Ele é um Deus de continuidade. Isso também é para você pensar que quem sabe por algum deslize da sua vida, você pensa que Deus não pode continuar na sua vida. A promessa que um dia Ele te deu, isso não é uma verdade. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que se limita aos erros humanos. Deus mostrou isso através da vida de Josué. Porque o Senhor disse: por mais que esse homem tenha errado, tenha sido infiel contra mim, Moisés, eu preciso continuar a história da nação de Israel. Os versículos do 10 ao 12 mostram para nós que os desertos da vida, moldados pelas mãos de Deus, geram em nós uma essência preciosa. O deserto do Sinai foi essencial para Moisés.
Foi nesse lugar que ele conheceu profundamente Deus. E esses últimos versículos desse capítulo falam sobre 3: nunca mais houve alguém igual a Moisés. O escritor fala sobre grandes coisas que Moisés fez, dizendo: nunca mais houve alguém como Moisés. Mas esse nunca mais não foi extraído no tempo que ele estava no palácio. Não foi extraído quando ele tinha as maiores ciências. Não foi extraído quando ele tinha o conforto. Mas esse comparativo positivo que nunca mais houve foi extraído de Moisés quando ele estava no deserto do Sinai. O versículo 10 diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. O maior trunfo da vida de Moisés nesse deserto foi a intimidade com Deus. Foi conhecer o Senhor de uma maneira pessoal. Sem essa intimidade com o Senhor que Moisés teve, não conseguimos vencer os desertos da vida e nem alcançarmos as promessas. Foi essa intimidade de ver face a face, de conhecer o Senhor face a face, que deu capacidade para que ele vivesse esse ciclo difícil e sofredor no deserto do Sinai. O versículo 11 diz o seguinte: nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. O texto diz que Moisés mostrou ousadia e intrepidez ao enfrentar o Deus do Egito chamado Faraó. Isso mostra para nós que, embora muitos levantes possam surgir na nossa vida, os milagres do Senhor são destinados àqueles que buscam a Deus com sinceridade e contrição de coração. O versículo 12. O versículo final diz que nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Além de testemunhar inúmeros milagres de provisão e graça, o texto mostra que Moisés venceu o deserto pela fé que ele possuía em Deus. Sabe, igreja, os ciclos que nós vivemos geralmente são acompanhados de alguns desertos. Geralmente são acompanhados de muitos desafios. Eu participei de alguns desertos na vida de alguns irmãos. Eu, de uma forma, participei dos desertos que eu tive em 2024. Os desertos que a minha esposa teve em 2024. Porque os ciclos que nós vivemos, inevitavelmente, são acompanhados de desertos. Mas os desertos são para extrair o melhor de Deus em nossa vida. Esse grau de comparativo que nunca houve alguém igual, relacionado à vida de Moisés, aconteceu quando ele estava vivendo os desertos da sua vida. Porque não foi nenhuma e nem duas vezes que Moisés reclamou para com Deus do povo que ele estava conduzindo. O que nós precisamos compreender com essa palavra? O que nós precisamos entender é que nós servimos um Deus de ciclos.
Nós servimos um Deus de estações e Ele está conosco em todas elas. Até nos momentos mais difíceis, até nos momentos mais desafiadores, Deus está conosco, tanto nos desertos da vida, tanto no passado, tanto no presente, tanto no hoje. Mas Deus também está conosco nas promessas que estão por vir da parte do Senhor, para mim, para você e para esta igreja. Nós servimos um Deus de continuidade. Por isso que o Senhor chamou Josué, dizendo para Josué e para Israel, para Moisés, que a história não terminava nele. E não terminaria na terra prometida. A história nossa, dessa igreja, não termina aqui. Terá muitas e muitas páginas. Se o nosso Senhor Jesus não voltar, eu irei ver, e quem sabe não irei ver os próximos capítulos que o Senhor ainda terá após a minha geração para essa igreja.